Continuamos então com o nosso programa Eclésia dessa noite, programa Eclésia discutindo sobre os conselhos dos santos para a educação dos jovens e das crianças. A gente começou já, a nossa conversa já está indo cada vez mais legal aqui com o professor Felipe Neri, que está aqui conosco nessa noite. Antes da gente continuar então falando sobre esse tema importante e falar sobre outros santos ainda e os conselhos desses santos para a educação, vou fazer o seguinte, vamos assistir uma matéria para a gente conhecer um pouco mais, ou para a gente lembrar um pouco mais do que o Papa Francisco tem feito nos últimos dias, a agenda do Papa dos últimos dias. Vamos dar uma olhada. O Papa Francisco começa a semana presidindo uma missa na Basílica de São Pedro. Milhares de pessoas consagradas são esperadas para participar, já que a cerimônia vai marcar o Dia da Palavra da Vida Consagrada. Na quarta-feira, 2 reuniões importantes vão começar no Vaticano. O Conselho Pontifício para a Cultura vai realizar a sua Assembleia Plenária sobre Culturas da Mulher e o Conselho Pontifício para os Leigos vai discutir a pastoral nas grandes cidades. Como de costume, o Papa Francisco vai cumprimentar milhares de peregrinos na audiência geral semanal. Na quinta-feira, o Papa celebra a 4ª Conferência Internacional de Escolas. Ele é esperado para ter um encontro virtual com crianças deficientes. A Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores vai se reunir pela primeira vez na sexta-feira. O cardeal norte-americano Sean O'Malley é o seu prefeito. No domingo, o Papa Francisco vai rezar o Ângelus com milhares de peregrinos na Praça São Pedro. Mais tarde, ele vai visitar uma paróquia nos arredores de Roma. Tá aí então a agenda do Papa Francisco, claro, sempre agitada, sempre eventos importantes para toda a igreja. Mas dentre esses eventos, o Papa terá um encontro então também pensando em educação. O Papa fará um encontro então discutindo educação. Professor Felipe, não tem como, é papel do Papa também discutir educação de acordo com o tempo dele, né? Isso a gente viu muitos papas fazerem isso, e é claro que o Papa Francisco não seria diferente. Sim, não, sem dúvida. Na verdade, a igreja é mãe, é mestra, é educadora, né? Então, em qualquer tempo. Não porque só trata de temas sobrenaturais, não, porque a educação, o fim da educação, né? Não digo o fim atual dessa educação que nós temos no mundo e tal, mas o fim da educação é levar o homem à união com Deus, à santidade, que é a realização plena, o sentido de nossa vida, né? Então, não podemos tratar a educação no nível horizontal, e sim vertical, né? Com todas as suas dimensões, com a plenitude do homem. Então, a igreja, nisso, ela é mestra para poder ensinar, com toda certeza. Legal. A gente fala ainda sobre um pouco mais relacionados a colégios católicos, e que os papas têm dito sobre isso daqui a pouquinho na sequência, porque a gente está dizendo, é claro, somos um programa que a gente discute assuntos relacionados à Igreja Católica, mas a educação não trata só de assuntos católicos, né? Assuntos para a vida toda. Mas como você acabou de dizer, não tem como separar a vida da nossa união com Deus, da nossa relação com Deus, melhor dizendo. E assim, é claro que vale a pena a gente ouvir o que os santos colaboraram nesse sentido. A gente já disse bastante sobre São João Crisóstomo, e você disse que a gente vai falar sobre um outro santo, né? Nesse bloco eu não sei o que você ia dizer. Então vamos falar um pouco sobre qual santo? Olha, eu gostaria de citar um pouco São Luís Rei da França, mas antes Santo Antônio Maria Claret. Vamos começar por Santo Antônio Maria Claret, então, vamos lá. Bom, a importância desse santo, né? Ele escreveu muitíssimo, tanto quanto São João Crisóstomo, se não muito mais, né? Por ordem de milhões. E é muito interessante, a própria vida dele realmente como de qualquer santo, é impressionante. Mas ele escreve uma obra importante chamada Os Conselhos Muito Úteis para as Famílias. Então ele escreve lá 10 conselhos para as famílias. Né? Bem prático e didático. Super prático. Né? Como qualquer santo que é muito humano. Né? Conhece a família, conhece as suas dificuldades e procura ajudá-los a como mudar a sua própria vida. É fundamental esse papel. E Santo Antônio Maria Claret, nessa obra, ela chama a atenção muitos dos aspectos, mas o principal, né? Ele mostra que os pais são os grandes modelos e eles podem ser de virtudes ou não, de defeitos, né? Eu mostrava essa situação que às vezes numa palestra ou outra até brinco, eu falo, olha, como é que nós ensinamos nosso filho a mentir? Quando toca o telefone e você fala, né? Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Aí alguém está dizendo, fala assim, isso é um pouco de exagero.
Na verdade, não é exagero, é que nós damos pouco valor às pequenas coisas, né? Muitas das situações familiares que têm dificuldades de relacionamento são por pequenas coisas, né? Ou seja, é no pequeno que se mostra o amor, né? Então, ele vai mostrar isso, modelos de virtudes. É um livro forte, porque ele mostra como se fosse uma criança que depois cresce e que tem a sua condenação eterna. Ou seja, ele olhando para trás, aceita como a vida dele foi, aceita no sentido de que se ele chegou a isso, é algo que ele merecia. Mas ele faz uma reclamação, né? Uma reclamação forte. Ele fala, os meus pais deixaram de fazer muitas coisas. Então aqui deveria colocar uma pergunta, né? Ou seja, o que você deseja para o seu filho? No fundo, o que o livro quer dizer é isso. O que você deseja para o seu filho? Seja você em primeiro lugar. Você quer que o seu filho seja generoso? Seja você generoso. Você quer que o seu filho seja uma pessoa realmente que tenha um sentimento assim da importância da sua vida? Quantos amigos você tem? Você traz para casa? O seu filho vê você com amigos, cuidando dos amigos? Então, as nossas atitudes, elas têm grandes repercussões na vida dos nossos filhos. Todas. Seja em qualquer idade, especialmente na adolescência, quando eles vão checar os nossos valores, né? Às vezes até confrontando um pai e uma mãe. Então, quando você diz checar, você diz testar mesmo? Muitos... Será que aquilo que eu aprendi desde pequeno, agora vamos ver se é verdade, nesse sentido? Muitos dos jovens fazem isso mesmo. Nós encontramos isso como professores, né? Infelizmente, a gente pergunta para uma criança, quem é o seu modelo? Quem é, não digo desse modo, né? Mas quem é a pessoa mais importante na sua vida? Meu pai e minha mãe. Quando você pergunta para os jovens e adolescentes, muitos têm vergonha de falar ainda que sejam os pais, mas muitos realmente falam um cantor, um esportista, enfim, quem quer que seja, o modelo deixou de ser em casa. E isso é um problema. Então, este livro de Santo Antônio Maria Claret, ele tem a sua importância em mostrar o pai como modelo de virtudes, né? Ou seja, o pai que realmente deve se preocupar, entre tantas outras coisas, com a instrução, com a correção, mas com uma das coisas que muita gente esquece de falar. Isso é muito importante, Ari. Hoje em dia, pouco se fala, e vários dos santos tocam nesse tema, das más amizades, né? Quantos pais não têm dor de cabeça porque, por um motivo ou outro, o seu filho que recebeu aquela influência seguiu por um caminho que não era aquilo que não é só você acha que é melhor ou não, né? Mas porque de fato realmente não é um bem, né? Como por exemplo as drogas, né? Então, o que foi que aconteceu? Nós deixamos de observar os nossos filhos, deixamos de ouvi-los, deixamos de observar como brincam, o que falam, o que gostam, deixamos de ver esses detalhes mesmo, pela vida que nós levamos. E esses elementos, quase que psicológicos, é o que Santo Antônio Maria Claret fala. Você viu que ele começa a trilhar um caminho tortuoso, como ele chama, né? Atento, vá, converse, ou seja, procure estar ali, né? Não abandone, né? É papel do pai. Diria Santo Agostinho, o bom pastor. O bom pastor que vê o lobo, o que ele deveria fazer? Mostrar o lobo para as ovelhas, senão eles seriam mercenários, diz Santo Agostinho. Então é exatamente isso, ou seja, como não ver o seu filho está trilhando um momento da sua vida, um ciclo da sua vida que está de forma errada, né? Você tem que realmente fazer o seu papel, que também é de correção, adequada, do modo certo, sim, mas de correção. Corrigir, ajudá-lo a perceber isso, ajudá-lo a corrigir o trajeto da sua vida, porque as suas ações têm consequências. Então, é um livro importante também.